sol sempre brilha desse tanto aqui no Brasil? Yes. So I was about to change the slide, but I think it is good to begin with this. Eu já ia trocar a página, mas eu acho que é bom começar com essa. Before we begin, let us ask for God to teach us. Antes de começarmos, vamos pedir para Deus nos ensinar. Father in heaven, we thank you so much. Pai do céu, te agradecemos tanto. We thank you so much for the Bible. Te agradecemos tanto pela We Bíblia. thank you so much for this incredible body. Te agradecemos tanto por esse corpo incrível. The Bible is a guidebook more than we realize. A Bíblia é um livro de guia mais do que nos damos conta. And we thank you for Jesus, E te agradecemos por Jesus, who made the great sacrifice that we might live. que fez o grande sacrifício para que nós vivêssemos. Teach us, we pray, this afternoon in Jesus' name. Nos Amen. ensine, é o que eu te peço nessa tarde. Eu peço em nome de Jesus. Amém. So what are some of the symptoms of someone having a hormonal imbalance? Então, quais são alguns dos sintomas de alguém que está tendo um desequilíbrio hormonal? Because men and women have hormones. Porque homens e mulheres têm hormônios. So for a female, Então, para as mulheres, it could be beginning to menstruate at the age of 9 or 10 or 11. poderia ser começar o ciclo menstrual nos 9, aos 10 ou 11 anos de idade. Normal is 16 to 18. O normal é dos 16 aos 18. And remember Newton's third law of motion. Remember, there's always a reason. Lembrem-se, tem sempre uma razão. So why would a young girl begin menstruating Então, por que uma menina tão novinha começaria a menstruar? at such an early age? Tão novinha. It's like part of her childhood's been taken away É from como her. se parte da infância estivesse sendo tirada dela. Another symptom of a female having a hormonal imbalance Um outro sintoma de uma mulher tendo um desequilíbrio hormonal can be very heavy periods, very painful periods. pode ser menstruações muito pesadas, muito doloridas. Let's go a little bit more serious. Vamos falar um pouco mais sério agora. Growths in the reproductive organs, Crescimento dentro dos órgãos reprodutivos. like fibroids, cysts, polyps, Fibroides, cistos, pólipos, in the uterus, in the ovaries, in the breasts. nos ovários, no útero, nos seios. Let's go a little more serious. Vamos falar ainda mais sério. Breast cancer, uterine cancer. Câncer de mama, no útero. God designed the body to run according to precision balance. Deus designou o corpo para rodar de forma precisa e equilibrada. And the Proverbs tell us that a false balance is not good. E o Provérbios nos diz que um equilíbrio falso não é bom. Too much of the male hormone can cause a woman to be masculine. Muito do hormônio masculino pode causar uma mulher a se ficar And masculinizada. we're seeing too many women becoming masculine E today. temos visto muitas mulheres se tornando bem masculinas. There's a few reasons for this. Tem algumas razões para isso. But a hormonal imbalance is one. Desequilíbrio hormonal é uma delas. Now let's look at a man. Agora vamos olhar os homens. What would be the symptoms of a man having a hormonal imbalance? Quais seriam os sintomas de um homem tendo um desequilíbrio hormonal? Low sperm count, Baixa contagem de esperma, penile dysfunction, disfunção do pênis, that's inability to hold an erection. Incapacidade de segurar uma ereção. And this problem is bigger than most people E realize. esse problema é maior do que a maioria das pessoas se dão conta. It's interfering with a couple being able to reproduce. Interfere com a capacidade do casal de conseguir reproduzir. Another symptom can be prostate problems. Um outro sintoma pode ser problemas de próstata. And we're seeing so many men today having prostate problems. E temos visto tantos homens hoje em dia tendo problemas de próstata. And too much of the female hormone can cause a man to be effeminate. E muito do hormônio feminino no homem pode causá-lo a ficar afeminado. What I'd like to look at is why these things are O happening. que eu gostaria de olhar agora é o porquê essas coisas estão acontecendo. And I'm going to show you how to restore the balance. E eu gostaria de mostrar para vocês como restaurar o equilíbrio. Because that's the good news. Porque essas são as boas novas. God has designed this body to maintain balance. Deus designou este corpo para manter o equilíbrio. He has designed this body to heal. Ele designou que esse corpo pudesse se curar. And one of the reasons it's not healing E uma das razões pela qual não está sendo curado is that it's not being given the right é conditions. porque não tem sido dado as condições certas.
So what I'd like to do to begin with, Então, o que eu gostaria de fazer para começar, I'd like to go through how the hormones are made. eu gostaria de passar aqui e mostrar para vocês como os hormônios são fabricados. And as I mentioned this morning, our hormones are made from cholesterol. E como eu mencionei hoje de manhã, os nossos hormônios são fabricados do colesterol. Your liver makes cholesterol, O seu fígado produz colesterol and it makes cholesterol according to the body's demands. e ele produz o colesterol de acordo com a demanda do corpo. And there are several processes from cholesterol, E existem vários processos a partir do colesterol, but progesterone is the process I want to talk about. mas a progesterona é o processo que eu quero falar aqui. And the reason is that progesterone is given the nickname mother. E a razão é que a progesterona recebe um apelido, o hormônio mãe. And the reason progesterone is called mother E a razão pela qual ela é chamada de mãe is she plays a protective role on her son, testosterone. é porque ela, então, tem uma função importante de proteger o seu filho, testosterona. And she also keeps in balance the daughter's estrogen. E também mantém o equilíbrio com a filha estrógeno. And when progesterone is displaced, E quando a progesterona está fora de lugar, the protection on testosterone has been lost, a proteção sobre o testosterona é perdida. and the maintaining of balance in estrogen is also lost. E o equilíbrio, então, com o estrogênio fica perdido. So why would progesterone be displaced? Então, por que a progesterona seria perdida, colocada em outro lugar? And that's why if someone has a hormonal imbalance, E é por isso que se alguém tem um desequilíbrio hormonal, the symptoms that I just described, os sintomas que eu acabei de descrever, I begin by looking at their history. eu começo olhando pelo histórico da pessoa. Because the history tells you why. Porque o histórico te mostra o porquê. And often the reason is that the mother was on the pill. E muitas vezes é porque a mãe estava na pílula. The contraceptive pill is probably the biggest culprit. O anticoncepcional, a pílula, provavelmente o grande culpado For causing this hormonal imbalance. por causar esse desequilíbrio hormonal. God put in the woman's body Deus colocou no corpo da mulher certain signs that she will know when she's ovulating. alguns sinais que identificam quando ela está ovulando. And if women are taught to know their bodies E se as mulheres forem ensinadas a conhecer o próprio corpo and to know the e signs, conhecer esses sinais, they can say to their husbands, elas podem dizer para os seus maridos: I'm safe at this eu time. estou segura neste momento. I'm not safe at this Não time. estou segura neste I'm safe at momento. this time. Estou segura agora. And if they don't want to have a child at that time, E se eles não querem ter um bebê naquele momento, he can use a protection so that she does not fall ele pode pregnant. usar então uma proteção para que ela não engravide. So looking at the history will tell us. Então, olhando o histórico vai nos dizer. And the contraceptive pill was first introduced in 1957. E a pílula anticoncepcional foi primeiramente apresentada em 1957. 1960s, 70s, 80s, just about every woman was on the contraceptive Nos pill. anos 60, 70, 80, todas as mulheres estavam nos But anticoncepcionais. it comes at a huge cost. Mas vem com um custo muito Because alto. if a woman was on the pill Porque se uma mulher estava nas pílulas before she had her babies, antes que ela tivesse os seus bebês, especially if she's on it for several years, especialmente se ela estava nas pílulas por vários anos, it interferes with the genetic code inside the cell, então interfere com o código genético dentro da célula. so that her man and woman child she gives birth to Então, de forma que o bebê, menino ou menina que vai nascer, can be born with a hormonal pode imbalance. nascer com desequilíbrio hormonal. And that's what we are seeing E today. é o que a gente tem visto hoje em dia. And I want to show you what this imbalance is. E eu quero te mostrar o que esse desequilíbrio é. So I'm going to draw the monthly cycle. Então, eu vou desenhar aqui para vocês o ciclo mensal. And it's a 28-day cycle. E é um ciclo de 28 dias. And I'm going to show you what happens at different times of the month. E eu vou mostrar para vocês o que acontece nos períodos diferentes do mês. So in the first week, this is when a woman begins to menstruate. Então, na primeira semana, quando a mulher começa a menstruar, And when the woman is menstruating, e quando a mulher está tendo a menstruação, her estrogen levels are very low. os níveis de estrógeno estão bem baixos.
But by the second week, Mas chegando na segunda semana, her estrogen levels are rising. os níveis de estrógeno estão subindo. There's a reason for that. Tem uma razão para isso. You see, estrogen is a cell proliferator. Estrógeno é uma célula que se prolifera That means it causes massive cell growth. e que causa crescimento celular massivo. What I'm drawing for you here is the uterus, E o que eu estou desenhando para você aqui é o útero, and out the sides of the uterus, or coming out of the top, are the fallopian tubes. e nas laterais, saindo ali de cima, são os tubos de falópio. This Falei is the certo? birth canal, Então ali é o canal do nascimento, and this is the cervix, o cérvix, and to the side we have the ovaries. e nas laterais temos os ovários. So in this second week, with this rise in estrogen, Então na segunda semana, com essa subida aí do estrógeno, we've got massive cell growth happening inside the nós uterus. temos esse crescimento celular massivo acontecendo dentro do útero. Once again, causing the blood nest to develop. Mais uma vez, causando com que esse ninho de sangue se desenvolva. This high estrogen is also causing eggs to fully develop. Esse estrógeno alto também está causando um desenvolvimento dentro dos ovos, crescendo dentro dos ovários. This rise in estrogen is also causing a form of lubricant to be released in the birth canal. Também causa uma forma de lubricante a ser liberada dentro do canal. Around day 14, a fully developed egg bursts forth from the ovaries. Por volta do dia 14, um óvulo totalmente desenvolvido sai ali do ovário. The little filaments on the end of the fallopian tube, Os filamentos na ponta ali dos tubos de falópio they pull that egg up. puxam então esse óvulo And that egg starts moving up, up, up. e esse óvulo então começa a subir, subir. Now, where the egg bursts forth, Então, quando esse óvulo sai, a little blister is formed. uma bolinha é formada ali do lado de fora. It's called corpus luteum. Corpus lúteo é chamado. And corpus luteum is a very important blister E o corpus lúteo é uma bolha muito importante. because corpus luteum is where progesterone is made. É muito importante porque é ali que a progesterona é formada. And so, with the development of corpus luteum, Então, com o desenvolvimento do corpus lúteo, we now have a rise in progesterone. nós agora temos um crescimento na progesterona. That's progesterone, this one's estrogen. Então, aquele é a progesterona e o estrógeno. And there's a reason for this rise in E tem progesterone. uma razão para esse crescimento na progesterona. By the way, meanwhile, Enquanto isso, estrogen goes down again now o estrógeno começa a descer, because we don't need estrogen anymore. porque não precisamos mais do estrógeno tão alto. We've got the blood nest, Temos o ninho de sangue formado, we've got the egg, os óvulos, we've got the lubricant. o lubricante. So what does this rise in progesterone do? O que essa subida na progesterona faz? This rise in progesterone puts a finishing touches on the lining of the uterus. Então essa subida, esse aumento, coloca então um acabamento dentro do alinhamento do útero. Progesterone also heightens a woman's mood at this time of the month. Ele também aumenta o desejo da mulher nessa época do mês, To the point of increasing her sexual desire at this time of the month. a ponto de aumentar o seu desejo sexual nessa época do mês. But progesterone also causes changes in the cervix. Também causa mudanças ali no cérvix. The cervix is the little gateway from the birth canal into the uterus. O cérvix, então, é o portal de passagem entre o canal e o útero. Let me magnify it for you. Deixa eu magnificar isso para você. The cervix is like a soft cushion with a hole in the middle. O cérvix é como se fosse uma almofadinha fofinha com um buraquinho no meio. Looking at it from sideways, it Olhando looks like this, pela lateral, parece assim, with this little mucus plug. com um tampãozinho de muco. Now, with the rise in progesterone, there's a change in the cervix. Então, com a subida da progesterona, tem uma mudança que acontece no cérvix. The mucus plug goes, O tampão de muco sai, the sides come up a little tighter, as laterais ficam um pouco mais comprimidas and a special form of lubricant is released around the cervix. e um tipo especial de lubrificante é liberado ali em volta do cérvix. This lubricant plays an important role Esse lubricante tem uma função muito importante, because at this time of the month,
Porque this third week, nesse período aí da terceira semana do mês, with the entry of man, com a entrada do homem, the sperm is the smallest cell in the human body. o esperma é a menor célula no corpo humano. And between 2 and 500 million sperm are released with one ejaculation. E entre 200 a 500 milhões de espermas são liberadas em uma ejaculação. If the sperm meet this cervix, it's not easy to gain entry. Se o esperma encontra aquele cérvix fechado, não é fácil encontrar entrada. But they're so small, usually a few do enter. Eles são tão pequenininhos que normalmente alguns entram. But if the sperm meet this cervix, Mas se ele encontrar o cérvix daquela forma, that lubricant literally grabs that sperm and shoots it up. esse lubricante literalmente agarra o esperma e joga ele para cima. And they've got a long journey. E eles têm uma jornada longa. And some of them go down the wrong road. E alguns deles vão pelo caminho errado. They die and get taken away. Morrem e são jogados para fora. But some of them go down the right road. Mas alguns deles vão pelo caminho certo. Aha, they've found their prize. Encontraram o seu prêmio. The egg. The covering of the egg looks like this. A cobertura do óvulo parece daquele jeito. And the sperm has to nudge its way into that E o esperma precisa então forçar o seu caminho por ali, little fold. dentro dessa dobradura. Now, I recently discovered Recentemente eu descobri that the egg chooses the sperm. que o óvulo escolhe o esperma. The egg says, I don't want you and I don't want you, I want you. Ele diz, eu não quero você, nem você, eu quero você. Isn't that incredible? Não é incrível? You are no accident. Você não é um acidente. You are a design of God. Você é algo que Deus desenhou. Now, once the sperm gets in, Uma vez que o esperma entra, all the other joins close tight. todas as outras dobradoras então ali fecham bem apertado. And a chemical is released to kill off any other sperm that try and gain entry. E um químico é liberado para matar qualquer outro esperma que tente entrar. And within a few days of the sperm getting into the egg, E dentro de alguns dias após o esperma ter entrado no óvulo, there's a division of two cells. tem uma divisão de duas células. And those two cells have a DNA perfectly intact. E essas duas células têm um DNA perfeitamente intacto. That DNA has never been and will never be again. E esse DNA nunca aconteceu antes e nunca acontecerá de novo. There's going to be a lot of surprises on the resurrection day. Haverá muitas surpresas no dia da ressurreição. Now, medicine is constantly arguing about when life begins, A medicina está sempre argumentando sobre quando a vida passou a existir, trying to work out when's the best time for an abortion. tentando trabalhar a ideia de quando é o melhor momento para um aborto. Knowing this, when does life begin? Sabendo disso, quando é que a vida começa? Within days of conception, Dentro de dias da concepção, before the woman even knows she's pregnant. antes da mulher saber que ela está grávida. Most women don't know they're pregnant until their next period doesn't come. A maioria das mulheres nem sabe que está grávida até falhar a próxima menstruação. By then, that little fetus can be 3 weeks old. Até lá, esse feto pequenininho já poderia ter 3 semanas de vida. Little by little, the cells divide. Pouco a pouco, as células vão se dividindo. And that gives time for the union to travel all this way and nestle into the wall of the uterus. Isso dá tempo para essa união ir viajando todo esse trajeto até chegar ali na parede do útero. It is progesterone that binds the molecules of the fetus to the lining of the uterus. É a progesterona que então junta a molécula binds the molecule to the uterus? Yeah. Okay. Que junta então essa molécula ao útero. So often if a woman is having a miscarriage, it's because she's lacking progesterone. Muitas vezes, se uma mulher então está tendo uma perda espontânea, um aborto espontâneo, é porque está baixa a progesterona. Lacking mother hormone. Está baixo o hormônio mãe. And I'm going to show you why that would be. E eu vou te mostrar o porquê disso. If a woman does conceive, Se uma mulher então concede a vida, then her progesterone levels can soar 200%. então os seus níveis de progesterona podem subir em 200%.
Progesterone is often called happy hormone. Ele é muitas vezes chamado de o hormônio da alegria. Lack of it can cause anxiety, depression. Baixa dele pode causar ansiedade, depressão. I was pregnant or breastfeeding non-stop for 14 years. Eu estava grávida e amamentando sem parar durante um período de 14 anos. I breastfed 3 months into every pregnancy. Eu amamentei 3 meses dentro da gravidez seguinte. People say, "Oh, you poor thing." As pessoas dizem, coitada de você. I say, "No, it was wonderful. Eu digo, não, foi maravilhoso. I love babies." Eu amo os bebês. And my progesterone levels were high. E os meus níveis de progesterona estavam altos. And as we go through this, you will see the importance of that. E à medida que a gente atravessar esse assunto, você vai ver a importância disso. The importance of maintaining mother hormone, A progesterone. importância de manter o hormônio mãe alto. But if there was no conception, Mas se não houvesse, então, tido then by day 26, progesterone levels drop down. a concepção, então, lá para o dia 26, os níveis de progesterona começariam a cair. And by day 26, estrogen levels drop down. E também os níveis de estrógeno estariam descendo. And when both of those hormones drop down, E quando ambos os hormônios caem, the bloodness comes away. o ninho de sangue desce também. And we are once again at day 1 of the monthly cycle. E então voltamos ao dia 1 do ciclo mensal. That's what it should look like. É assim que deveria ser. Unfortunately, it doesn't look like that a lot today. Infelizmente, não parece nada com isso hoje em dia. And there is a reason for E that. tem uma razão para isso. And I mentioned the contraceptive pill. E eu comentei da pílula contraceptiva, do anticoncepcional. One lady said to me, "No, I was on the pill 30 years ago. Uma mulher disse para mim, não, eu estava nos comprimidos há 30 anos atrás. 30 years ago, it threw the hormones out and they're still out." 30 anos atrás e o desequilíbrio hormônio aconteceu e ainda está acontecendo. How does the pill work? Como que a pílula funciona? The pill contains synthetic hormones. Ela contém hormônio sintético. And those synthetic hormones E- are fed into the pathway, E esses hormônios sintéticos são alimentados, então, pelo caminho, that our body uses to make hormones. pelo caminho que o nosso corpo utiliza para fabricar o hormônio. It causes a disruption. Causa, então, desequilíbrio, uma interrupção. And the body thinks, what's going on? E o corpo pensa, o que está acontecendo? Must be pregnant. Deve estar grávida. And because the body now thinks it's pregnant, E agora, o porquê o corpo pensa que está grávida, it doesn't release the egg. não libera o óvulo. And because it doesn't release the egg, the lady doesn't fall pregnant. Então, ela não libera o óvulo e não se engravida. But what happens now, Mas o que acontece agora? month, after week, after year on the pill, Mês após mês, ano após ano, nas pílulas, no corpus luteum, não tem corpus lúteo. and that's where our progesterone is made, in the corpus luteum. E é lá que a nossa progesterona é fabricada, no corpus lúteo. So what's happening now is progesterone levels are going down. Então, o que está acontecendo agora é que os níveis de progesterona estão caindo. Meanwhile, Enquanto isso, the synthetic estrogen that the woman's taking o estrógeno sintético que essa mulher está tomando is causing estrogen levels to rise. está causando os níveis de estrógeno a subir. And remember what the effect estrogen has on the body. E lembra do efeito que o estrógeno tem no corpo? Causes massive cell growth. Causando crescimento celular massivo. And as you can see, we needed that to develop the blood nest. E assim como você está vendo, a gente precisa para desenvolver o ninho de sangue. We needed that to develop the eggs, Precisamos disso para desenvolver os óvulos, the lubricant. o lubricante. Estrogen's not bad, it's only when it's raised high. Estrógeno não é ruim, é só quando ele está alto. So month, after year, Mês após mês, ano após ano, progesterone levels are dropping. níveis de progesterona estão caindo. The synthetic estrogen is causing estrogen level to go too high. O estrógeno sintético está causando os níveis de estrógeno a ficarem muito altos. Do you know what this means? Sabe o que significa isso? Mother hormones being displaced. O hormônio mãe está sendo tirado de cena, tirado do lugar. And when mother hormones displaced, E quando isso acontece, it starts to drop down. ele começa a cair, Estrogen levels rise. os níveis de estrógeno sobem. And what can also happen is testosterone levels
they've lost their protection, they go too high. E o que pode acontecer também é que a testosterona perde a sua proteção e começa a subir também. And what's the effect of that? E qual que é o efeito disso? Well, estrogen, as a cell proliferator, Estrógeno, como um proliferador de célula, it's causing massive cell growth in the uterus. está causando crescimento celular massivo dentro do útero, It's called fibroids. chamado de fibroides. Fibroids in the uterus. Fibroides dentro do útero, Cysts on the ovaries. cistos nos ovários, Polyps developing also. pólipos desenvolvendo ali também, Abnormal cells developing on the cervix. células anormais desenvolvendo dentro do cérvix. You might ask me when I had my last pap smear. Você pode me perguntar quando que eu fiz meu último Papa Nicolau? Never. Nunca. I don't have them. Eu não faço eles. I don't have them because it scrapes the cervix. That causes damage. Eu não faço porque raspa o cérvix e isso causa um dano. And a woman has a pap smear and they say, "Oh, you have got HPV virus." Ah, você deve ter o vírus HPV. Do you know, ladies, that's all right because you've got an immune system that can deal with that. Tudo bem, meninas, porque vocês têm um sistema imune que consegue lidar com isso. But women fear. Mas as mulheres têm medo. It might go to cervical cancer. Pode virar então um câncer de cérvix? No, no, no. Não, Not necessarily so. não necessariamente. So they go and have a biopsy, Então vão lá e fazem uma biópsia, taking a piece out of the cervix, tirando um pedaço ali do cérvix, causing more damage. causando mais dano. And then they say, "We're not sure. E aí eles dizem, não temos certeza. We need to do a cone biopsy." Precisamos fazer uma biópsia. A cone biopsy takes away that much of the cervix. Tira um pedaço maior do cérvix, um outro tipo de biópsia. Ladies, don't let them do that to you. Meninas, não deixem eles fazerem isso com vocês. Remember, you have every right to say no. Vocês têm todo o direito de dizer não. And as one lady said, when her doctor said, "If you don't do this, you're going to die," E teve um médico que falou para uma mulher, se você não fizer isso, você vai morrer. she said to him, "You're not God. Você não é Deus, ela disse para ele. Only God knows when I'm Só going to Deus die." sabe quando eu vou morrer. We live in a body that can heal itself, Nós vivemos num corpo que pode se curar. but you must give it the right conditions. Mas você deve dar para ele as condições certas. When sperm enters into a woman's body, Quando o esperma entra dentro do corpo da mulher, it's an alien to woman's body. é um estranho para o corpo da mulher. And so woman's immune system rises to attack it. Então, o sistema imunológico da mulher sobe para atacá-lo. When sperm goes through the prostate gland of a man, Quando o esperma passa pela glândula da próstata do homem, it takes on an immune suppressant property. ali acontece então um processo imunossupressor. So sperm survives. Survives. Então o esperma sobrevive, But woman's body has memory. mas o corpo da mulher tem uma memória. And every time her husband's sperm enters her, E cada vez que o esperma do esposo entra nela, her immune system rises to attack, o sistema imune então se levanta para atacar. and it says, "Oh, it's husband. We'll just stand back." Então ele diz, é o marido, e aí dá um passinho para trás. And sperm survives. E o esperma passa. What an incredible body we Que have. corpo incrível nós temos. Can you imagine how dangerous it can be if a woman has multiple partners? Imagine quão perigoso isso pode ser se a mulher tiver parceiros múltiplos. And also how very dangerous it can be in the area of anal sex. E também quão perigoso isso pode ser com relação ao sexo anal. Can you see, if we kept to God's design, Vejam, se a gente mantiver nos planos de Deus, that would protect us from so many problems. isso nos protege de tantos problemas. What else is happening with this high estrogen? O que mais está acontecendo com esse estrógeno alto? Growths can also happen in the breast. Crescimentos também podem acontecer nas mamas. It can develop to breast cancer, Pode desenvolver então câncer de mama, uterine cancer, câncer de útero, cervical cancer, câncer no cérvix, ovarian cancer. nos ovários. The Australian Cancer Foundation have stated A Fundação de Câncer na Austrália disse that estrogen is a known human carcinogen. que o estrógeno é um conhecido por ser um carcinogênico conhecido, o Which estrógeno. means this high estrogen can cause cancer. O que quer dizer que esse estrógeno alto pode sim causar câncer.
Estrogen's not the enemy. Estrógeno não é o inimigo. It's only when it's in high É amounts. somente quando ele está alto, em quantidades altas. And the contraceptive pill can do that. E as pílulas contraceptivas podem fazer isso. 70 years ago, there was a handful of cases of endometriosis. 70 anos atrás, tinha só alguns casos de endometriose. Today, there are 10 million alone in the USA. Hoje em dia, só nos Estados Unidos tem mais de 10 milhões de casos. Why? Por quê? The lining of the uterus O is the endometrium. O alinhamento do útero é o endométrio. And if estrogen's high, E se o estrógeno está alto, too much develops muito se desenvolve and it starts to wander all through the abdominal wall. e começa a passear tudo ali pela parede do abdômen. And at the end of the month, when both levels drop No final do mês, quando ambos os níveis caem and the blood nest comes away, e o ninho de sangue sai, all these little pockets bleed, but they've got nowhere to go. todas essas bolsinhas sangram, mas elas não têm para onde ir. It causes terrible pain E in a causa woman. dor terrível. The doctor will come in with an electric needle and burn out all the little pockets. Então o médico vem com uma agulha elétrica e vai queimando essas bolsinhas. Does that fix the problem? Isso corrige o problema? If you don't find the cause, you will never have a cure. Se você não encontrar a causa, você nunca vai ter a cura. The cause is this imbalance in A hormones. causa é o desequilíbrio nos hormônios. What can also happen with high estrogen, O que também pode acontecer com esse estrógeno alto, it opposes thyroid function. ela se opõe então à função da tireoide. How many women were on the pill in their 20s? Quantas mulheres estavam nos anticoncepcionais Sim. quando tinham 20 anos They're now in their 50s, 60s with thyroid e agora problems. estão na casa dos 50, 60 com problemas na tireoide? In my book Sustain Me, I have a chapter on the thyroid. No meu livro Sustentar, eu tenho um capítulo que fala sobre tireoide. I discuss the thyroid in detail. Eu apresento a tireoide em detalhes. But there's something else. Mas tem algo a mais. Progesterone stimulates bone building cells. A progesterona estimula o crescimento celular nos ossos. Estrogen takes away the old bone. O estrógeno tira então esse crescimento. If we have this high estrogen in the last 2 weeks of the month, Se nós temos esse estrógeno alto nas 2 últimas semanas do mês, it maintains strong bones. mantém então os ossos fortes. But if there's a hormonal imbalance, Mas se tem então um desequilíbrio hormonal, with the progesterone down here, com a progesterona baixa, the new bone is not being made as it should. os novos células de ossos não estão sendo formadas como deveriam. How many women were on the pill in their 20s? Quantas mulheres estavam nas pílulas quando tinham 20 anos? They're now in their 50s and they've been diagnosed with E osteoporosis. agora com 50 tem o diagnóstico de osteoporose. I'll never be diagnosed Eu nunca serei diagnosticada. because I'll never have the test. Eu nunca farei o teste. But I give my body the right conditions. Mas eu dou para o meu corpo as condições certas. And in my book Sustain Me, I have a whole chapter on osteoporosis. E no meu livro Sustentar eu tenho um capítulo inteiro sobre osteoporose. Can you see the huge amount of problems this imbalance is Você causing? consegue ver a grande quantidade de problemas que esse desequilíbrio hormonal pode causar? And when progesterone's way down here, E quando a progesterona está baixinho ali, then the lady can have postnatal depression. então a mulher pode ter depressão pós-natal, The lady can have premenstrual tension, tensão pré-menstrual, insomnia. insônia, So there are so many problems. então tantos problemas. And the lady, because she's not got progesterone, Então, porque ela não tem a progesterona, means her testosterone can go high significa que a testosterona pode subir and the lady can be masculine. e a mulher então pode ficar masculina. I don't know about you, but when I'm traveling, say in the airport, Eu não sei quanto a você, mas quando eu estou viajando, vamos dizer no aeroporto, I look at some people, I don't know whether it's a man or a e woman. eu vejo algumas pessoas e eu não sei se é homem ou mulher. This hormonal imbalance is contributing to that. Esse desequilíbrio hormonal está contribuindo para isso. The great deceiver is active. O grande enganador está ativo.
But there are some people who have an obvious hormonal imbalance, but they've never been on the pill. E algumas pessoas, obviamente, têm um desequilíbrio hormonal, mas nunca consumiram a pílula. Yes, the contraceptive pill is a big contributing factor, Sim, é um grande fator contribuinte às pílulas and it can come down through the e generations. pode passar aí por gerações. Another one is the growth stimulants that they're giving animals. Um outro fator são os estimulantes de crescimento que eles dão para os animais. If it's in the meat, it's in the product. Se estiver na carne, está no produto derivado da carne. Now, if a lady has a hormonal imbalance going through menopause, Então, se uma mulher tem um desequilíbrio hormonal passando pela menopausa, she can have insomnia, she can have anxiety, ela pode ter insônia, ansiedade, weight gain, ganho de peso, and she can also have thyroid problems, bone problems, problemas na tireoide, problemas nos ossos and hot flushes. e calorões. So she goes to the doctor, Então, ela vai para o médico. because we've all been taught that from a young age, is Porque that right? fomos ensinados desde pequenininho, né? And he puts her on hormone replacement therapy. Coloca então ela ali numa terapia de reposição hormonal. What's that? O que é isso? More synthetic hormones. Mais hormônio sintético. And now the body's tricked into thinking it's pregnant. E agora o corpo pensa mesmo que está grávida. And so it stops putting all its energy into the skin and puts its energy into the breasts and the uterus. Então para de colocar a sua energia ali no sentido da pele, começa a colocar nos seios, uterus, e no útero. 6 years later, she's got a lump on her breast. 6 anos depois, ela tem um caroço na mama. She goes to the doctor. Ela vai para o médico. She's got breast cancer. Tem câncer de mama. He stops the HRT immediately Ele para então esse tratamento de reposição hormonal because imediatamente. he knows one of the side effects is breast cancer. Porque ele sabe que um dos efeitos colaterais é o câncer de mama. But what I'm going to show you this afternoon Mas- is how you can manage all of these problems. Mas o que eu vou mostrar para vocês hoje à tarde é como vocês podem administrar todos esses problemas. How you can restore the balance naturally. Como vocês podem restaurar o equilíbrio naturalmente. You see, all the HRD was mask the problem. It didn't heal it. Tudo que o tratamento de reposição hormonal fez foi mascarar o problema, não curou o problema. I choose to be a vegetarian Eu escolho ser vegetariana. and not eat the meat and its products today. Então eu não como a carne e os derivados. But there are some people who are vegetarians have never been on the pill. Mas algumas pessoas que são vegetarianas, mas fizeram uso dos anticoncepcionais. Plastics. Plásticos. And there are plastic fabrics. E tem tecidos feitos de plástico. Nylon, acrylic and polyester. Nylon, acrílico e poliéster. How many ladies the underwear is made of that? Quantas as mulheres a roupa íntima é feita desses It's not materiais. the one day you wear it. Não é um dia só que você usa. It's day after week after week after month after month. Dia após dia, mês após mês, ano após ano. Especially in these hot climates Especialmente nesse clima mais quente, where the fabric's warming up onde o tecido está esquentando, and the pores are opening os poros estão abertos and those chemicals are taken into the body. e esses químicos são levados para dentro do corpo. I think it's impossible to eliminate plastic. I'm drinking out of a plastic bottle at the moment. É quase impossível eliminar o plástico. Eu estou bebendo de uma garrafa plástica no momento. It's not the odd day you might drink out of a plastic bottle. Não é um dia ou outro que você bebe da garrafa plástica. It's what you do every day. É o que você that faz todos os dias. matters. Chemicals. Químicos. We've got to get the chemicals out of our homes, Temos que tirar os químicos de nossa casa, out of our personal care products. fora dos nossos produtos de cuidado pessoal. Be careful what you're washing your clothes in. Cuidado com o que vocês usam para lavar as roupas. Herbicides, insecticides, pesticides. Os pesticidas, herbicidas, agrotóxicos. As much as possible, go for organic food. Quanto mais for possível, escolham alimentos As orgânicos. much as possible, grow your own. O tanto quanto possível, plantem a própria comida de vocês, If esses you live in alimentos. an apartment, you can at least have pots with parsley and greens in there. Se você estiver no apartamento, pelo menos tem ali um canteirinho com salsinha e com seus verdinhos, os temperos. With some people, it's a little bit of all that. E para algumas pessoas é um pouquinho de cada uma dessas coisas. With other people, it can be targeting one or two. E com outros, talvez seja uma coisa ou outra que você precisa melhorar e cuidar. Vegetarians have just as much hormonal imbalances as meat eaters.
Vegetarianos têm tanto desequilíbrio hormonal quanto carnívoros. Because a lot of vegetarians could tick all these boxes here. Porque muitos vegetarianos poderiam se encontrar em vários outros desses pontos. But the million-dollar question is, how do we restore the balance? Mas a pergunta de 1 milhão é como restaurar o equilíbrio. Number one, you have to eliminate what's causing it. Número 1, tem que eliminar a causa. We had one guest at our retreat. Tivemos um convidado na nossa clínica When she heard this lecture, e quando ela ouviu essa palestra, she went to her room and looked at all her clothes. ela foi para o seu quarto e olhou todas as suas roupas. She said, Barbara, I'm going to have to throw all my clothes out. Ela disse, Bárbara, eu vou ter que jogar tudo fora. I said, just wait a minute. Falei, pera só um pouquinho. Now, there are some fabrics that are made out of wood. Tem alguns tecidos que são feitos de madeira. So I'll list those. And one is viscose, it's made out of bamboo. A viscose é feita de bambu. And rayon is made out of wood. Rayon é feito de madeira. And modal. E modal Modal is the cellulose spun from the birch tree. é a celulose do centro da árvore, da birch tree. This skirt I have on is viscose. Essa saia que eu tenho é de viscose. The blouse is silk. That's very nice. De seda, a blusa. Muito bom. But it can be a lot more expensive. Pode ser um pouco caro, The bem good mais news caro. is there was a gift. A boa notícia é que foi um presente. Now, it is true they use chemicals to soften the wood. É verdade que eles usam químicos para amaciar aí as madeiras. All you have to do is wash it and hang it in the sun for the day. Mas tudo que você precisa fazer é lavar e pendurar no sol por um dia. And that will detox the E chemicals. isso vai fazer um detox com os químicos. Even when you buy cotton, you have to wash it. Mesmo quando você compra algodão, tem que lavar. Put it in the sun for the day. Coloca no sol pelo dia. Por um dia. Because it's one of the most sprayed crops I Porque know in é uma das Australia. plantações que mais levam com mais químicos na Be Austrália. careful what you're clothing your children in. Cuidado com o que vocês vestem nas crianças. Did you know in Africa Vocês sabiam que na África they are giving young men nylon underwear as a contraceptive? eles têm dado para os rapazes cueca feita de nylon como um método contraceptivo? It's interfering with their hormonal imbalance. Está interferindo e causando desequilíbrio hormonal. So eliminate anything that could be contributing to it. Então eliminem qualquer coisa que possa estar contribuindo com isso. Number 2, Número 2. the wild yam cream. O creme de inhame selvagem. The wild yam cream contains a plant chemical called diosgenin. Esse creme de inhame selvagem contém um químico de planta chamado diosgênio. Diógeno. And the beauty of this plant chemical, E a beleza que é esse químico à base das plantas, when it's applied to the skin, quando é aplicado na pele, when it applies to the skin, the fat cells take it up as células gordurosas então absorvem and it stimulates this pathway. e estimulam então esse caminho. And by stimulating this E pathway, estimulando esse caminho, it stimulates the body to make more progesterone. estimula o corpo a produzir mais progesterona. And whether you're a man or a woman, Ou seja, você um homem ou mulher, when you boost progesterone, quando você estimula a progesterona, remember, mother, a mãe, lembra que é o hormônio mãe, when you boost progesterone, quando você o estimula, it automatically brings estrogen back to the right levels automaticamente traz o estrógeno para o lugar certo. and testosterone to the right levels. E a testosterona também para o lugar certo. You don't have a blood test to see what your hormones are. Você não precisa fazer um exame de sangue para saber quais são os seus hormônios. And by the way, the blood test isn't very accurate E, aliás, gostaria de dizer que os exames de sangue não são muito apurados. because all the hormones in the blood at any given time Porque qualquer hormônio no sangue, em qualquer momento, are not all biologically active. não estão ali ativos biologicamente. Your best sign is your symptoms. O seu melhor sinal para identificar são os seus sintomas. And the symptoms I explained when You- I first started, E os sintomas que eu expliquei quando eu comecei, they will tell you. eles vão te dizer. Ah, here we are.
So your history tells you. A sua história, o seu histórico vai te contar. So any woman that's been on the pill, Qualquer mulher que tem estado nas pílulas, it's vital that she go on the yam cream. é vital que ela comece o creme de inhame selvagem. You take a month for every year, you did it wrong. Para cada ano que você fez uso, você tem que usar o creme por um mês. It's time to question. É a hora de se perguntar. It's time to question everything. É o momento de perguntar, de questionar tudo. Most people have put too much trust in the medical profession. Muitas pessoas colocam muita confiança nos I médicos. believe it's time for doctors to stop putting so much trust in the pharmaceutical companies. Eu acredito que é o momento para os médicos pararem de pôr tanta confiança na indústria farmacêutica. They're so busy. Eles estão tão ocupados. They presume that the testing's been done, Eles estão acreditando que o teste correto já foi feito, but it hasn't. mas não tem sido And feito. sometimes it needs 20 years to play out. E muitas vezes leva 20 anos para mostrar o resultado. And the beauty of the herbs E a beleza das ervas is you can't go wrong with them. é que você não vai errar com elas. Now, if someone died of a herb, Se alguém morreu por um uso das ervas, the pharmaceutical companies would make sure it made headlines. e a indústria farmacêutica ia colocar ali na primeira página do jornal. But there are no headlines. Mas não tem jornal. And there are many people that die from drug medication. E muitos morrem pelo uso dos medicamentos. But the pharmaceutical companies make sure that never gets to the newspaper. Mas a indústria farmacêutica se assegura de que aquilo nunca chegue nas notícias. We've got to be very careful we don't allow our minds to be molded by media. Nós temos que tomar muito cuidado para não permitir com que as nossas mentes sejam moldadas pela mídia. When we read the Bible, Quando nós lemos a Bíblia, we're getting the truth. estamos recebendo a verdade. And the Bible is Satan's detector. E a Bíblia é o detetive de Satanás. So the history tells us, Então o histórico nos conta, our symptoms tell os us, sintomas nos contam, and then you try different things and see your body's response. e aí você tenta coisas diferentes e veja a resposta do seu corpo. And the body's response will guide us as to what to do. E a resposta do corpo vai nos guiar ao que fazer. Make sure you've got nice, good cholesterol levels. Assegure-se de que você tem níveis de colesterol bons. Make sure that you are not giving your body anything that will harm it. Assegure-se de que você não está dando nada para o seu corpo que venha prejudicá-lo. Stop that dangerous cholesterol-lowering medication. Pare com esse remédio perigoso que abaixa o colesterol. Make sure you're eating good fats. Assegure-se de comer boas fontes de gordura. Avocado, olives, coconut, Abacate, coco, azeitona, olive oil, coconut oil. óleo de azeite, azeite de oliva, óleo de coco. Make sure you're having legumes every day. Que você come leguminosas todos os dias. A few nuts and seeds every meal. Algumas castanhas e sementes em todas as refeições. Lots of fruits and vegetables. Muitas frutas e vegetais. You'll be supplying your body with the building blocks for your hormones. Você vai estar fornecendo o seu corpo com os blocos de construção que ele precisa. So looking at how we balance the hormones Então, olhando como que nós equilibramos os hormônios, is the wild yam cream. é o creme de inhame selvagem. Remember Psalm 104 verse 14? Lembra do Salmo 104, versículo 14? God gave herbs for the service of man. Deus deu as ervas a serviço do homem. And as I showed you, when it's applied to the skin, E como eu mostrei, quando é aplicado na pele, the fat cells take it up. as células gordurosas absorvem And it works with that pathway in your body that your body uses to make e trabalha hormones. então com esse caminho do seu corpo que o seu corpo usa para a fabricação do hormônio. It restores the balance. E restaura então o equilíbrio. Unfortunately, too many women have had their uteruses taken out. Infelizmente, muitas mulheres tiveram que remover o útero, tiveram seu útero removido. Why would they take their uteruses? Por que eles tirariam o útero? Usually heavy bleeding. Por conta de sangramentos fortes. But the heavy bleeding is usually a result of high estrogen. Mas o sangramento forte é o resultado de um estrógeno muito alto. One lady told me her blood loss halved in 1 month after starting the yam cream. Uma mulher me disse que esse sangramento diminuiu pela metade dentro de um mês que ela começou o uso do creme de inhame selvagem. We have had many couples able to have children after balancing the hormones. Muitos casais puderam engravidar depois de equilibrar os hormônios.
We've seen many, especially women, strengthen their bones again. Muitas mulheres, muitas pessoas, especialmente as mulheres, fortaleceram os ossos de novo. So how do you apply the cream? Então, como você aplica o creme? You apply the cream twice daily, 2 vezes ao dia, se aplica o creme. and you apply the cream for 3 weeks a month. Aplica em 3 semanas do mês. So if a woman's still menstruating, she applies these 3 weeks here. Então, se ela estiver menstruando, aplica naquelas 3 semanas que não está menstruando. So she stops when she's E menstruating. para quando começar a menstruar. What if she doesn't menstruate anymore? E se ela não menstrua mais? She just chooses 1 week of the month where she doesn't apply the cream. Então, escolhe uma semana do mês onde ela não usa o creme. How long would a woman use it for? Por quanto tempo a mulher usaria? Usually at least a year. Pelo menos 1 ano. What about a man? E os homens? A man doesn't have a break Os homens não precisam parar, because a man's not cyclic like women. porque os homens não são cíclicos como as mulheres. Cheryl Selman, in her book Hormone Heresy, Nesse livro chamado A Heresia do Hormônio, she gives this illustration. ela dá essa ilustração. She said, men are like the sun. Homens são como o sol. They rise every day, conquer the day, go down at night. Eles levantam todos os dias, vencem o dia e descem à noite. Women are like the moon. As mulheres são como a lua. Sometimes they're full, sometimes they're half, sometimes they're a slither. Algumas vezes elas estão cheias, outras vezes elas estão pela metade, outras vezes só um quarto. And so a man, he takes it twice a day, every day, Então os homens fazem uso 2 vezes por dia, todos os dias. whereas the woman has a break. Onde a mulher tem que tirar um período de descanso de 1 semana. Why would a man take the cream? Por que um homem faria uso do creme? He would apply the cream because of low sperm count. Por conta da baixa contagem de esperma, He would apply the cream because of penile por dysfunction. conta da disfunção do órgão, He would apply the cream if he had prostate problems. se ele tivesse problema com a próstata, He would apply the cream if he was effeminate. se ele estivesse com um jeito afeminado. One man told me this. Um homem me disse o seguinte, He was in his late 50s. ele estava ali no final dos 50. He said, I'm embarrassed to tell you this, but I want to tell you. Eu estou com um pouco de vergonha de te contar isso, mas eu vou te contar. He said, this cream just puts lead in my pencil. Ele falou que esse creme coloca a... I don't know how to say it. Me ajudem, gente, a... Tinta na minha caneta, mas é o lápis, grafite no lápis, Sorry. That's okay. He said, I'm not performing like I was when I was 20, but I'm better. Minha performance não é mais igual quando eu tinha 20 anos, mas eu estou bem melhor. And I've also had ladies to me, it has helped for them to enjoy being intimate once their hormones are balanced. E as mulheres também relataram que elas têm mais prazer na intimidade, uma vez que têm o equilíbrio hormonal. And so all the problems that I began with can be resolved by this. Então, todos os problemas que eu relatei aqui podem ser resolvidos dessa forma. But don't forget the true remedies, Mas não esqueça dos remédios verdadeiros, which is the laws of health. que são as leis de saúde. So it's vital that the laws of health be implemented. Então, é vital que as leis de saúde sejam implementadas. If the laws of health are not implemented, Se as leis de saúde não forem implementadas, then that wild yam cream is not as effective. então esse uso do creme de inhame selvagem não será tão eficiente. Remember, these are the true remedies. Esses são os remédios verdadeiros. But we're very thankful to the herbs that God gave us Mas somos muito agradecidos pelas ervas que Deus deu, that kick in and are able to restore the balance. que entram aí, ajudam a restaurar esse equilíbrio. What I'd like to do, we have a little bit of time for questions. Eu gostaria então de ceder um pouquinho do tempo que sobrou para perguntas.